Abre para nós ali, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 9 e no verso 23. Lucas 9, 23. Onde vai aparecer agora? Atrás de mim? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Mais um. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Tá bom, obrigado. Irmãos, Jesus, de início, ele já deixa claro que aquele que quer seguir ele precisa estar pronto para poder abrir mão de todas as suas vontades para receber a vontade dele para a nossa vida. Por quê? Porque em vários pontos a Bíblia vai falar que o nosso coração é enganoso, dele provém toda espécie de mal e que a nossa carne sempre vai militar contra a vontade de Deus. Então, Deus, em espírito, vai falar com o nosso espírito a vontade dele e a nossa carne vai querer ficar brigando contra isso. Na prática, é muito simples. Separa um momento do seu dia para ler a Bíblia para você ver. Você vai ver que a sua mente, você não vai querer, você vai estar cansado, você vai estar fadigado, você vai falar que é chato, que você não entende nada, que você não consegue ler. Isso é a sua carne militando contra o seu espírito. Para orar. Onde é que vai a sua cabeça? Sua cabeça não concentra, sua cabeça divaga, sua cabeça pensa em 500 coisas e pode estar pensando agora em 500 coisas enquanto você está cultuando. Por quê? Porque o seu corpo não quer aquilo que o espírito tem. Essa semana eu estava jejuando. E eu amo o final do jejum. Para mim, final do jejum é a melhor parte que tem. Porque o final do jejum é onde a sua ansiedade mais vai atacar. É quando você começa a brigar com você mesmo, com a sua mente, falando assim, cara, você não precisa estar fazendo isso. Você já fez esse tempo todo de jejum. Vai comer alguma coisa. Tá tudo certo, Deus já entendeu. Sabe assim? Você vai jejuar? Não, você não precisa jejuar, Deus te ama, Deus não precisa do seu jejum. Mas Ele não precisa do meu jejum, quem precisa do jejum sou eu. Eu preciso matar o meu corpo para ser edificado no Espírito. E eu jejuo, não é Deus que precisa. E também não é uma barganha, não vou ficar pedindo nada. Mas é isso. A nossa carne sempre vai militar contra o nosso Espírito. Então, é possível que você que está aqui hoje esteja congregando já faz tempo, participando das atividades da igreja, você tem a sua até rotina de leitura bíblica, você tem sua rotina de oração e tudo, mas a sua mente e os seus objetivos estão tão focados naquilo que é terreno que você não percebe que você já abandonou o eterno. Então, mesmo alguém que está participando ativamente de uma congregação já pode ter abandonado aquilo que é dos céus e não sabe. Eu gosto muito lá em Timóteo, 1 Timóteo vai falar bem assim, lá no versículo 6. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aí você pode estar pensando assim, lá vem mais um cara falar para mim que cristão não pode ser rico. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você não há nada que combata você querer prosperar, ganhar dinheiro e ter coisas boas na sua vida. Nada disso. Mas a palavra deixa claro que quando o dinheiro é dono do seu coração, aí há a raiz de todo tipo de maldade. Deus nunca quis e não quer fazer de ninguém rico. Ele quer fazer dos filhos prósperos. E aí está a diferença. Porque o rico guarda para si e o próspero partilha. Então, um filho maduro de Deus pode receber da parte dele 10 milhões de reais na conta. Ele não é apegado. Como todo ser humano, isso vai ser muito benéfico, mas ele não é apegado, porque do mesmo jeito que os 10 milhões caem, se tiver que sair, ele abre mão e está tudo certo. Amém? Então, Deus não quer fazer de você e eu ricos, mas quer fazer de nós prósperos. Tem uma oração, cara, lá de Provérbios, que eu acho ela muito incrível, que o cara fala bem assim, Deus, eu só te peço duas coisas, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, porque se você me der a riqueza, eu posso esquecer de quem você é, e abandonar, e falar quem é o Senhor. Só que se você me der a pobreza, eu posso acabar roubando e pecar contra o Senhor, então me dá o necessário. E aí o necessário é diferente de cada um. Então viver com Cristo não é você viver conformado com qualquer pouca coisa que você recebe na vida, mas é você viver grato com tudo aquilo que você recebe, enquanto você busca mais. Então, a pessoa que está focada no terreno, ela acaba usando de Jesus para poder promover as coisas que ela precisa aqui na terra. Não sei se você é assim, mas é aquele tipo de pessoa que fala assim, cara, eu preciso arrumar um bom emprego, eu preciso ganhar um bom salário, eu preciso entrar numa empresa muito legal, em nome de Jesus, amém.
e faz dela, o foco da vida dela é isso, esse tipo de situação. Deus, eu preciso resolver tal coisa, eu preciso desse negócio, eu preciso comprar tal coisa. Abençoa aí em nome de Jesus, amém. E isso qualquer não cristão faz, porque a pessoa se apega em qualquer coisa de fé para poder receber o benefício. Aí você fala assim, Cristo, não estou entendendo nada que você está falando de coisa terrena, coisa eterna, coisa do céu, coisa da terra. Agora vamos entrar na mensagem. Então, ficou claro que não tem como você satisfazer a sua carne e satisfazer o seu espírito ao mesmo tempo, amém? A carne que é uma coisa, o espírito que é outra, nunca vão se misturar, beleza? Amém? Tamo junto, vamos lá. Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios assim, ó, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque Jesus morreu para dar vida a mim e a você, e acesso pleno e livre a Ele e ao Pai, mediante a oração, mediante o Espírito, beleza? Se você, tendo acesso direto a Jesus, faz da sua vida buscar coisas para Ele satisfazer, então você quer um celular novo, você quer um carro novo, você quer um apartamento legal, e é isso que você quer, e eu entendo que muitas pessoas vão receber disso da parte de Deus, e serão irmãos, está tudo bem na vida deles, mas é só isso, então, cara, que vida miserável que você tem. Se o foco da sua vida é sair da sua casa, sábado, para vir até aqui, ou qualquer lugar que você congregue, para poder encontrar pessoas que você gosta, para poder ouvir umas músicas, cantar e se emocionar, para poder ouvir uma pregação que você vai ver depois se você gostou ou não dessa pregação, e você vai buscar viver a sua vida, se é só para isso que você está vivendo, que vida miserável que você tem. Vida com Jesus é gastar a nossa vida para fazer a vontade dEle. Esse é o princípio do Evangelho. Olha que loucura, é alguém que deu tudo por nós, que nós não merecemos, tá? Deu tudo por nós, e por gratidão, nós oferecemos tudo a Ele. Então, à medida que você nasce de novo e que você vai amadurecendo, é você aprendendo a ouvir o Senhor te pedir as coisas e você começar a dar. E isso, para qualquer ser humano que tem a cabeça naquilo que é terreno, é loucura, e a pessoa vai até te repreender se você falar isso. Agora, eu tive o privilégio de até hoje na minha caminhada com Jesus, encontrar pessoas que estavam dispostas a abrir mão de tudo, porque Jesus pediu. Lá em Apocalipse, vai dizer assim, então ouvi a voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A palavra diz que a única coisa que nós vamos levar dessa vida são as nossas obras. Lá em Timóteo vai dizer que nós não viemos com nada desse mundo e nós não vamos levar nada desse mundo. Mas as nossas obras vão ser carregadas conosco diante de Jesus, quando o nosso tempo nessa terra acabar. E eu posso te garantir que quando chegar na hora de você ter encontro com Jesus e for prestar contas, Ele não vai perguntar por que você não ganhou mais dinheiro, Ele não vai perguntar por que você não comprou mais coisas de marca, Ele não vai perguntar por que você não fez viagens maravilhosas, foi em restaurantes caros, mas Ele vai perguntar no que você gastou todos os seus dias. Ser cristão, basicamente, é ser usado para poder abençoar a vida de alguém, tá? Viver com Cristo não é receber para se satisfazer, é receber para compartilhar. Então, tudo aquilo que Deus te dá e faz na sua vida é para você compartilhar com alguém. A sua vida, ela vai ser um testemunho daquilo que Deus está fazendo ou pode fazer, beleza? Eu não sei de onde Deus tirou você ou de onde Deus está tirando você agora. Eu sei de onde Deus me tirou. E a minha vida, ela é um testemunho para qualquer pessoa que conversar comigo e falar, cara, não interessa se você não tem nenhum mínimo evangélico na sua família. Deus pode fazer de você, dali para frente a sua descendência, uma família de filhos de Deus e cristãos. Eu não vim de berço evangélico, eu não vim de gente que orava por mim, pregava a palavra por mim, e eu me converti aos 22. Então, sou mais velho, me converti mais velho do que a idade de alguns que estão aqui hoje. E eu sou prova de que, cara, quando Deus entra na sua vida, já era, tudo é diferente, tudo é novo, e Ele te ama, e você não está abandonado e vivendo de qualquer jeito, não. Eu sou prova disso. Só que você pode ser prova de que Deus tira as pessoas do alcoolismo, de famílias briguentas, da prostituição, do vício em pornografia, de um coração avarento. Você é testemunha que Deus vai usar para poder alcançar a vida de alguém. Tudo aquilo que você tem vivido, por mais que não seja a vontade de Deus plena para a sua vida, por ser um erro meu, um erro seu, ou às vezes é algo que Deus te deu, ele vai ser usado para alcançar alguém.
Vamos lá, não sei se vocês sabem, mas eu e a Tainá, nós somos, né, temos um Caelzinho, ele vai fazer 3 anos, e o Caelzinho, ele é autista de suporte 2, beleza? Ele foi diagnosticado já tem um tempo, ele é autista de suporte 2. Nós estamos aprendendo esse mundo novo, o que é o autismo, como é que trata, quais são as variantes, qual que é a rotina, quais são as terapias, então tudo para nós é novo, tudo para nós é novo. E nós já ouvimos vários relatos de vários pais na internet, a gente pesquisando o assunto, de pais falando coisas que a gente entende o sentimento desses pais falar isso. Por exemplo, queria que meu filho fosse curado disso, queria que meu filho não tivesse, sabe assim, poxa, é tão difícil, como eu queria que meu filho não tivesse nenhuma estereotipia. A gente tenta entender. Mas, para você que é cristão, deixa eu compartilhar uma conversa que eu tive com a minha esposa tempos atrás. Eu estava pensando, cara, pai de autista, a gente descobre hoje que as pessoas não sabem quase nada sobre isso, assim como a gente nem imaginava pouco tempo atrás. Não sabemos lidar muito bem. Tem gente que, para sair de casa, para poder vir cultuar aqui, é uma dificuldade absurda. Tem pais que não vêm porque os filhos estão muito trabalho e tudo. E eu pensando assim, tá, mas o que a igreja tem feito por isso? Né? E eu pensando assim, o que a igreja tem feito por isso? Quando eu digo igreja, não estou dizendo CI, eu estou dizendo geral. Aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer por isso? O que eu, Christian, pai de autista, cristão, filho de Deus, vou fazer para poder ajudar as pessoas que têm essa mesma condição em casa, ou às vezes muito, muito mais grave, que quer cultuar, mas não consegue. O que eu vou fazer por isso? E aí pensando e tudo e tal. E aí teve um dia que a Tainá chegou, eu não falei nada com ela, e ela chegou e falou bem assim, eu estava sentindo, e eu creio que daqui a um tempo, Deus vai usar a nossa vida para ajudar pessoas que têm filhos autistas. Aí você vai pensar assim, cara, então você está dizendo que Deus te deu um filho autista para você ser resposta mais para frente na vida de outras pessoas? E eu vou dizer que sim, e eu vou dizer que não tem problema nenhum nisso. Um ano antes da gente saber que estava grávido, eu estava escutando uma pregação e um pastor contou que um membro da igreja chegou nele e falou bem assim, pastor, eu queria que você orasse pelo meu filho é muito pequeno, não falou a idade, e eu queria que você orasse pelo meu filho. Aí o pastor falou, tá, mas o que você precisa que eu ore? E ele falou assim, pastor, como você viu, o meu filho, ele tem síndrome de Down, não sei se é síndrome de Down ou tem síndrome de Down, então me perdoa se eu estiver falando errado, mas ele tem síndrome de Down. E eu queria que você orasse pelo meu filho para que ele fosse livre disso, não queria que ele tivesse mais. E aí o pastor falou assim, irmão, vamos pensar assim, imagina que você está grávido lá com sua esposa e você vai ter o bebê. Só que para ter o bebê, você vai poder escolher que bebê que é. Então você vai entrar no lugar, aí vai ter um catálogo gigantesco de cor de pele, cabelo, olho, tudo assim, as aptidões, você vai ver tudo. Você pode escolher exatamente o bebê que você quer para ser o seu filho. Você vai escolher o seu? Aí o cara não respondeu. Aí ele falou assim, então a questão nós vamos orar não é para Deus dar para você um filho melhor, nós vamos orar para essa criança ter um pai melhor para ela. Cara, quando eu ouvi isso, eu nem sonhava de estar grávida ainda, eu falei assim, meu Deus, cara, olha isso. E eu fiquei pensando, e se isso é comigo isso aí? Será que eu teria a mesma atitude do pai no início, ou será que eu entendi agora e já era? E aí, tempo depois, Caelzinho autista. E aí, aquela loucura e tal, não sei o que, eu falei, gente, é isso, está tudo certo, glória a Deus. Pessoas precisam de respostas numa área e Deus vai usar outras pessoas para dar essas respostas, e eu quero ser resposta disso. Porque eu sou crente, cara, e a minha cabeça nisso aqui já desprendeu faz tempo. E eu entendo que tudo aquilo que Deus for me dando é para poder alcançar outras pessoas. E eu entendo que fazer a vontade de Deus é prioridade para mim. Você quer ver uma diferença que a gente está perdendo isso? É quando a gente olha o tipo de conversão que nós temos vivido. Por exemplo, hoje de manhã, nós estávamos lá no batismo. Cara, que coisa linda. O pessoal se batizando, o pessoal festejando, teve pedido de casamento, cara, teve tudo assim, que coisa linda. As pessoas chorando, e você via uma alegria genuína de quem estava morrendo para esse mundo e nascendo de novo para a glória de Deus. E aí eu olhava todo mundo que estava participando. E aí vou aproveitar para fazer uma pergunta para você que eu já me fiz várias vezes. Você já tentou se perguntar o motivo de tudo isso? Por que tem culto? Por que tem horário? Por que tem pregação? Por que tem louvor? Por que tem ministérios? Por que tem evangelistas? Já pensou por que tudo isso acontece em algum momento?
Ou você só está vivendo, você veio aí, você aprendeu que tem que vir e você está fazendo a sua vida aí. Para um cristão, nós temos 2 objetivos centrais: anunciar Jesus para todos os povos, línguas e nações, e edificar aqueles que vão nascendo de novo. Então você, se você quiser olhar discretamente para todo mundo que está ao seu redor, tem a responsabilidade de edificar todo mundo que está aqui. E todo mundo que está aqui tem a responsabilidade de edificar você. Então é por isso que tudo isso acontece. Não existe, para um cristão, pelo menos aquele que amadurece de forma saudável, a vida de tipo assim, eu me converti, eu vou no culto, eu sento, assisto, glória a Deus, eu vou embora. Para essa pessoa, essa vida não existe. A pessoa que recebia e cria nessa mensagem, ela se arrependia dos seus pecados, ela era batizada em nome de Jesus e ela passava a congregar. A Bíblia fala que lá em Atos que eles tinham o mesmo espírito, o mesmo sentimento e eles vendiam das suas próprias posses para poder ajudar os necessitados. Ninguém pediu para eles venderem, eles tinham esse coração. Eu tenho muito, aquele tem pouco, eu vou vender e eu vou partilhar com ele. E eles viviam assim. Qual que é o resultado disso? A perseguição começou a avançar muito e eles foram se dispersando para poder fugir por suas vidas. E à medida que eles eram alcançados e mortos, ainda que fugindo, eles anunciavam o evangelho por onde eles passavam. Então o evangelho passou a ser propagado de forma muito rápida, de forma muito exponencial, porque eles iam fugindo para poder salvar as vidas e eles iam anunciando o evangelho. E quando eles eram capturados, eles não tinham amor pela própria vida, porque eles entendiam que eles negaram a sua própria vida para Jesus e eles morriam com orgulho. Existem vários relatos de pessoas que eram colocadas em arena como um espetáculo para os leões virem comer e despedaçar, e elas entravam cantando, e elas entravam louvando e brandando, até que o leão pegava e destraçalhava essa pessoa e ela morria. E ela se achava digna de ser morta pelo nome de Jesus. Eu li uns relatos lá em Roma de pessoas que eram colocadas em tochas com madeira em volta para pegar fogo e produto inflamável, para elas iluminarem as praças, iluminarem os coliseus. E à medida que eles colocavam, essas pessoas começavam a cantar louvores ao Senhor. E quando o fogo pegava em um, ao ponto que ela não aguentava de dor e só podia gritar, a próxima continuava cantando a música que a primeira parou, e assim morriam. E eu fico pensando, cara, que loucura, como que alguém encontra graça e prazer nisso? E essa é a loucura do Evangelho, é você entregar tudo para Jesus ao ponto que a sua vida já não é mais prioridade. Agora, o que é a conversão atual? Você não pode pregar sobre pecados, você não pode confrontar para ninguém se arrepender, o batismo não é mais tão importante nem necessário na vida de ninguém, a pessoa passa a congregar na igreja que tem melhor entretenimento para oferecer para ela, e ela só vai se assumir responsabilidade se houver benefício. Se não tiver benefício, ela não quer, ela não assume. E qual que é o resultado disso? Cristãos que se convertem na emoção, vivem pela emoção, quando a emoção acaba, se afastam, se desviam. Cristãos que verdadeiramente nascem de novo e nunca amadurecem, continuam crianças, é aquelas pessoas, é seu irmão, ele está ali, você ama ele, está tudo certo, ele vai participar com você, só que você nunca vai poder contar com ele para nada e Deus nunca vai poder contar com ele para nada. Se não houver entretenimento para ele consumir, ele não fica. Você já viu aquela pessoa que está aqui, está tudo bem, está tudo feliz, Deus é bom, glória a Deus, e aí o primeiro problema na vida dela, ela vai embora? Ela se afasta? Quantas vezes você já, irmão, faz tempo que eu não te vejo, o que está acontecendo? Não, irmão, estou com uns problemas aí, quando eu resolver eu volto. Meu querido, se não resolver com Jesus, você não vai resolver fora dele, pode ter certeza. Mas é pessoas que nascem na emoção, pessoas que amam tanto a própria vida e aquilo que é terreno, que elas ignoram o Evangelho mesmo sem perceber. Ou você abraça Cristo e a vontade de Cristo e a palavra de Cristo e nega o mundo, ou você vai abraçar o mundo e vai trair Jesus. Teve um tempo atrás aí que eu estava conversando com uma colega minha e eu vi essa colega nascer na fé, então ela se converteu, assim, a gente acompanhou todo o início dela. E tá tudo certo, como é que você tá? E a primeira coisa que ela falou para mim foi assim, cara, tá muito difícil, tá? As coisas estão complicadas. Não sei se a minha esposa detesta que eu sou esse tipo de pessoa, mas quando alguém fala bem assim, cara, tá muito ruim, eu pergunto, o que está acontecendo? Eu vou me intrometer no problema, ela não gosta, eu tô nem aí, eu pergunto mesmo. E aí ela falou, olha, eu voltei para a igreja, eu tive um tempo afastado, eu voltei para a igreja, estou congregando e tudo, mas eu estou namorando, você sabe, a gente está sexualmente ativo e está caindo. E eu estou tentando e tal, às vezes eu fico mal e tento voltar, mas não consigo. E aí eu falei assim com ela, tá, então tá bem feio o negócio. Ela falou, tá. Eu falei assim, você já traiu seu namorado?
Ela se ofendeu, falou, nunca trairia meu namorado. Eu falei, nossa, mas por que você não trairia seu namorado? Porque eu amo ele mais do que tudo, eu vou casar com ele, eu nunca, jamais, por motivo nenhum no mundo, trairia o meu namorado. Aí eu falei, é por isso que você está nessa situação que você está, porque trair o seu namorado para você é inadmissível, mas trair Jesus é muito fácil. Então você prefere trair Jesus com o seu namorado para satisfazer as suas necessidades e vontades do que ser fiel a Jesus e terminar esse namoro. As pessoas abraçam o pecado para satisfazer as necessidades da carne, irmão, e ignoram Jesus e o Espírito e depois ficam se apegando em mentiras. Ah, mas Deus me ama, mas Jesus é amor, mas Ele perdoa. Você sabe que isso é mentira. Irmãos, ou a gente abraça Cristo, a palavra de Cristo, a vontade de Cristo e nega esse mundo, ou a gente vai continuar traindo Jesus. E eu não sei qual que é o preço para você trair Jesus. Se sexo faz você trair Jesus, se dinheiro faz você trair Jesus, se álcool faz você trair Jesus, não sei. Eu não trairia Jesus, cara. E eu passei por todas as etapas de um cristão, de um novo convertido que cai, que volta, que cai, que volta, que continua firme. E de hoje estar há quase 10 anos nessa caminhada. E eu estava conversando com pessoas um tempo atrás e falei assim, cara, trair Jesus custa muito caro. Custa muito caro trair Jesus. E eu penso demais assim para não fazer. Custa muito caro. Queria trazer uns exemplos de pessoas que não tinham a sua vida como importante para poder viver a Cristo. E eu pensei muito em buscar algumas pessoas na história e tudo, só que eu prefiro ficar com a base bíblica para não gerar confusão na cabeça de ninguém. Quero confirmar tudo aquilo que o Christian falou, está lá na Bíblia, não tem erro não. Irmãos, ou a gente prioriza o reino, ou nós nunca vamos viver coisas grandes com Jesus na terra. E nós vamos ter que estar diante dele, na presença dele, quando nossos dias passarem, e falar, Senhor, eu desperdicei minha vida inteira, porque para mim uma boa vida na terra era suficiente. Já pensou se alguém chega para você e fala assim, olha, quanto que você precisa para viver a sua vida assim? 10 mil reais por mês para mim está ótimo. Aí a pessoa fala assim, te dou 15 mil reais por mês, fixo, pro resto da sua vida, pago todas as suas dívidas passadas, cartão de crédito, tudo, pago, te dou um salário de 15 mil reais por mês, só que você nunca mais pisa numa igreja. Você sabia que na prática uma galera aceitaria? Porque tá bom, eu vou viajar, eu vou comprar iPhone, eu vou comprar computador, eu vou comprar tênis de R$1.000 e tá tudo certo. E eu me pergunto, que tristeza que deve ser para Jesus olhar uma pessoa dessa e se contentar com tão pouco. Tá, mas o que significa de fato uma mente voltada para aquilo que é eterno? Significa estar pronto para perder aquilo que é terreno. É Jesus, é o Senhor podendo olhar para mim e para você e falar, me dá, e você falar, amém, toma. Eu oro isso, já tem muitos anos, que o Senhor possa me ensinar a entregar tudo para Ele. Por quê? Primeiro, eu sei que eu não estou pronto para entregar tudo ainda, mas eu tenho, pela graça dEle, amadurecido muito nisso. E eu sei que se Ele pegasse muita coisa de mim agora, provavelmente meu coração ficaria ferido, sabe? Chateado. Tenho família, tenho filho, não gostaria de passar necessidade. Mas eu olho para a história de pessoas, cara, que abriram mão de tudo e tem um prazer absurdo nisso. Eu estava conversando com a minha esposa de um rapaz lá no... o cara já tem 60 anos. Lá no Paraná, eu conheci ele faz som, ele opera som ali. Ele é o Bruno Sênior, seu Bruno Sênior. E aí, ele me contando a história de conversão dele. Ele e mais uns 2, 3 amigos abriram uma empresa para poder fazer som, equipamento de som, essas coisas. E eles faziam tinha muito trabalho grande, assim. Então, ia ter show lá na cidade, shows de artistas muito grandes, eles eram contratados e começou a entrar muito dinheiro. E começou a dar muito certo a empresa. Só que esse cara já era cristão, já era convertido e tal, já tinha 2 filhos pequenos. E aí, um dia ele falou que estava orando e tudo, e Deus falou bem assim, larga tudo isso que você está fazendo no seu emprego, larga tudo, que eu vou te falar o que você vai fazer. Não é larga tudo e vai fazer tal coisa, não, larga tudo e eu vou te falar o que você vai fazer. E esse cara chega para a esposa e fala assim, olha, você sabe, né, que nós temos uma condição de vida muito boa, nós temos um ótimo salário, dinheiro entra pra caramba, a empresa está crescendo muito, só que Deus mandou largar tudo, mandou abandonar tudo. E aí ele disse que ela chegou e falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. Ela falou, amém, larga tudo.
Aí eu pensando assim, meu Deus, cara, primeiro, será que eu seria esse cara, conseguiria ouvir a voz de Deus, tipo assim, larga tudo, larga todo o sustento da sua família que eu vou te falar o que você vai fazer? A outra pergunta, será que a minha esposa falaria amém? A gente estava conversando um pouco sobre isso e tal, e ela deu risada, e a gente brincando, mas na prática, hoje eu posso falar que sim. Ia ser fácil? Lógico que não, a gente ia surtar, desesperar, brigar, entrar na loucura, vamos passar fome, mas hoje, graças a Deus, sim. Aí eu penso, e você é essa pessoa que está pronta para poder abrir mão de tudo se o Senhor pedir? Você está junto com alguém que vai falar amém se Deus pedir para você abrir mão de tudo? Ou você está, como é que diz o carioca, está tão carnudinho que você não, que se alguém falar bem assim, olha, Deus mandou você abrir mão de tudo, ou se Deus falar assim, ó, abre mão de tudo, você fala, está repreendido em nome de Jesus, isso aqui não é Deus? Será? Tem muita gente que eu conheço que é assim, olha, Deus falou para eu entregar meu celular, isso não é Deus não, cara, isso aí é o diabo, Deus nunca pediu para você entregar o celular. Eu falo, não, cara, Deus pediu, e tá, não é para me dar um melhor não, é só para estar tudo certo, tá? Será que é esse tipo de pessoa que você tem buscado ser e você está caminhando com esse tipo de pessoa? Cara, eu já casei, graças a Deus está tudo certo. Agora você que está buscando casar, que está aí, você está com essa pessoa que vai abrir mão de tudo? Olha o cara aparecendo. Que vai abrir mão de tudo, se Jesus pedir? E aí, esse cara conta que a esposa falou amém, e ele estava ali, sem emprego, sem nada, fazendo um ou outro serviço para poder ter condição financeira para pagar o básico da vida. E ele fala que estava orando e Deus falou para ele matricular os 2 filhos dele numa escola particular da cidade, que era super cara a mensalidade. E ele, do mesmo jeito que ele falou amém e larguei tudo, ele falou assim, amor, vou lá matricular os meninos na escola. Por quê? Porque Deus mandou. Amém. Ele conta que ele chegou lá, fez uma reunião com o diretor lá, o responsável, falou bem assim, olha, eu queria matricular os meus 2 filhos, tem tantos anos, aqui na escola. Aí o cara falou, não, beleza e tal, como é que vai ser? Não, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, tá, mas e como é que você vai pagar? Ele falou, não vou pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu queria matricular os meus filhos. Aí o cara, sem entender nada, falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou, então, pode parecer estranho, mas Deus mandou eu vir aqui matricular os meus filhos. Aí disse, o cara achou aquilo um absurdo. Que maluco, como que Deus mandou? Mas disse que o cara parou um pouco e pensou bem assim, o que você faz? Ele falou, eu faço som, trabalhava na empresa tal, não sei o que. Ele falou assim, olha, por acaso, nós temos uma necessidade de fazer um som aqui na escola. Faz o som para mim que eu matriculo os seus filhos. Cara, isso, ele me contando isso pessoalmente, eu falo, cara, meu Deus, que coisa linda. Olha o que é ouvir a voz de Deus. Se você vê quem ele é hoje, ele oferta na vida das pessoas, dá treinamento de som para as igrejas menores que não têm condição de pagar, já fez som em várias igrejas e eventos cristãos na cidade ali, o cara é referência demais. A empresa que ele estava, hoje é a maior da cidade, no ramo. Então, se o cara estaria podre de rico, e Deus mandou ele abrir mão. Eu lembro que eu estava servindo muito nessa época, e eu cheguei para ele e falei bem assim, cara, eu não aguento, porque já tem 6 meses que eu não consigo parar em um culto para adorar, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa. Aí ele falou bem assim, então, tem 5 anos que eu estou assim, daqui a pouco você relaxa. Eu falei, meu Deus. E como é que eu vou adorar ele? Na sua casa, você ora, adora a sua família, mas aqui, se você for chamado para servir, você serve. E esse tipo de gente me inspira. Então, quando eu estou conversando com alguém e a pessoa fala bem assim, olha, estou trabalhando na empresa tal, ganhando tanto dinheiro, olha o carro que eu comprei, olha o meu salário e tal, olha tudo, e eu vejo que essa pessoa não tem por prioridade a congregar, eu falo, cara, pô, beleza, bom para você, mas não ligo. Acho incrível pessoas que priorizam o reino, pessoas que priorizam congregar, pessoas que priorizam servir. E o servir, irmão, não é quando você terminar o seu carro, não é quando você terminar a sua moto, não é quando você terminar a sua casa, não é quando você estiver na posição tal, com salário tal. É hoje, é agora, quando Deus chama. Deixa eu trazer para vocês uns exemplos, e eu já vou partir para o final, de pessoas que abriram mão de tudo, porque Deus chamou. Pedro, antes e depois da morte de Jesus. Pedro era um típico novo... Pedro era um pescador, simples, iletrado, pescador, e teve um encontro com Jesus. Teve a maior pesca da vida dele, da história da vida dele. Não conseguiu nem puxar o barco sozinho. Pedro olha aquele homem, aquele Cristo, tem a melhor pesca da vida dele, e a atitude de Pedro não foi chegar na Jesus e falar bem assim, Jesus, bora abrir uma empresa nós dois? Você me dá a consultoria, eu tenho todo o equipamento, a gente vai ganhar muito dinheiro. A primeira coisa que Pedro faz é largar o barco, largar tudo e seguir Cristo.
Pedro era um típico novo convertido, agindo por emoção e errando por falta de maturidade. Achou um absurdo ouvir de Jesus que ele deveria morrer e foi repreendido severamente. Não pôde sustentar as suas palavras e negou Jesus. Caiu em profundo arrependimento. Depois que Jesus volta e ressurge aos céus, Pedro torna-se um evangelista pregando para mais de 3.000 pessoas, não recua mesmo após ser ameaçado de prisão por pregar o evangelho e se vê honrado em ser morto por causa do nome de Jesus. Pedro, que você vai ver todos os defeitos da vida dele ali do começo ao fim das narrações bíblicas, depois que Jesus sobe aos céus, ele entende a sua responsabilidade pelo evangelho, ele cai em profundo arrependimento, ele volta e ele passa a anunciar e pregar o Cristo ressurreto que ele reconheceu. A vida do Pedro nos mostra que mesmo aquele imaturo emocionado que quer fazer tudo por emoção e fazer as coisas errando, ele vai amadurecer e ser usado por Deus. Pedro é testemunho disso. Então, se você é novo convertido, se você já foi novo convertido que fez um monte de besteira, sabe que isso é normal, está tudo certo. Mas Pedro se apegou em Cristo. Por mais arrependido que estava e se sentindo humilhado e com vergonha e indigno, ele se apegou a Cristo. Passou o arrependimento, voltou a anunciar e foi usado até o fim. Não se achou digno de ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de ponta cabeça, mas orgulhoso de poder morrer por causa do nome de Jesus. Estevão. Cara, a história de Estevão é muito sensacional. Assim. Ele foi escolhido para se juntar aos apóstolos e era extremamente empenhado em evangelizar e usado para operar milagres. Confrontava firmemente os fariseus e religiosos e passou a ser perseguido por isso. Permaneceu inabalável diante de falsas acusações e foi sentenciado à morte. Aceitou seu destino orgulhoso e ainda orou por seus assassinos. Cara, a vida de Estevão, para mim, ela é incrível, assim, porque se você olhar na história bíblica, foram chamados Matias e Estevão. Matias. Obrigado, pessoal. Matias e Estevão. Você só vê relato de Estevão. Porque Estevão era ousado e ele ia para frente, bate no peito e vamos embora fazer, e ele confrontava religiosos. Então essa galera de hoje, por exemplo, que fala assim, você não pode falar do pecado de ninguém, você não pode repreender ninguém, você não pode disciplinar ninguém, você tem que deixar a pessoa viver a vida e falar que Deus só vai abençoar. Estevão batia de frente com essa galera e ia para cima mesmo, e a Bíblia fala que ele ganhava as discussões falsamente, para que eles queriam parar Estevão de qualquer jeito, e ele foi acusado, e ele abraçou de joelhos, enquanto era apedrejado, orou pelos seus assassinos, e a palavra fala que ele viu o Senhor nos céus com braços abertos para o receber. Cara, Jesus, de braços abertos para receber um cara apaixonado que não achou por precioso salvar a própria vida, e foi até o fim abraçando o Evangelho. Aí você acha que hoje, alguém que está focado em ganhar dinheiro, em ter um casamento legal, viver a vida de boa e se envolver cada vez menos com o Evangelho, vai ser recebido dessa forma por Jesus? Você acha que se eu e você estivermos buscando só aquilo que é terreno, Deus estará lá com galardão para nos receber, orgulhosos daquilo que nós temos vivido aqui na terra? Não dá para nós que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, vivemos a vida dessa maneira. Ou a gente abraça tudo e se envolve, ou nós já estamos abraçando o mundo faz tempo e não percebemos. Cara, ou a gente vive para Cristo, nega o pecado, busca na palavra, se envolve, serve e procura o propósito, ou a gente vai passar a vida inteira vazio e achando que está tudo bem. Após a morte de Estevão, a gente tem Saulo jogam as vestes de Estevão lá nos pés de Saulo porque ele consentia na morte dos cristãos. Saulo, pelo que a história diz, ele veio de família boa, extremamente estudado, de raiz pura, né? Não era um gentio ali, não era oprimido pelo povo, extremamente zeloso pela lei, ele era um cara assim, irrepreensível na lei, conhecido por causa disso, e era um extremo perseguidor dos cristãos. Saulo tinha orgulho porque pelos pontos da lei ele não errava, ele seguia e ele acreditava firmemente, estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo e matando os cristãos, matando assim, consentindo na morte dos cristãos. E aí em caminho de Damasco, Saulo vira Paulo, né? Na verdade o nome muda pela região, mas aí Paulo tem um encontro com Cristo, fica cego, 3 dias, orando e jejuando, e aí Ananias vai orar por ele.
ele ora, recebe, ora, as escamas caem dos olhos e o ministério de Paulo começa. Paulo abre mão de um bom dinheiro, de uma boa reputação, de uma boa posição social, para poder anunciar o Cristo que ele perseguia. Não se importou com a sua fama, não se importou com o que iam falar. No início dizem que ele era temido pelos cristãos porque sabiam que ele estava perseguindo todos eles, então de repente o cara está vindo anunciar Jesus, isso é mentira, ele vai me matar. E Paulo seguiu firme. Um dos maiores evangelistas que a Bíblia relata. Escreveu, sei lá, mais de 15% do Novo Testamento nas suas cartas. Paulo era usado para poder plantar igrejas, discipular essas igrejas, evangelizar, debatia nos centros contra os estudiosos e fariseus que eram aquele que ele era usado por Deus para ganhar essas discussões. Ele conhece os discípulos, ele fala, cara, eu sou o menor de todos eles, porque eu sei de onde eu vim, então eu vou pregar para os menores aqui, eu vou pregar para morador de rua, para deficiente, para pobre, para eles que eu vou pregar. E Paulo vira esse vulto, cara, que até hoje a gente lê e repete as cartas dele e usa até hoje. A vida de Paulo, ela mostra que não importa de onde Deus tirou você, mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, eu não sei se você veio de um lugar horrível, se você veio de um buraco, se você veio numa situação difícil, mas eu sei o que Deus vai fazer através da sua vida. E a sua vida vai alcançar outras vidas, se você estiver pensando naquilo que é eterno. Bom, já vou terminar, se o pessoal quiser subir. Vou ser sincero com vocês, assim, não é para ofender ninguém, mas eu, Christian, nunca tive medo na minha caminhada com Jesus de desviar, beleza? Desviar nunca tive medo. Porque acho que por ter convertido já na fase adulta, 22 anos, eu já sabia o que era a vida sem Deus e o que era a vida com Deus, e eu já fiz as contas. Falei, para mim, eu não volto atrás. Não faltando com respeito se você já desviou, se você hoje está afastado, mas era a minha situação. Porém, algo que eu comecei a aprender, e no começo eu não entendia e murmurava muito por isso, era que existem vários momentos na vida de um cristão em que ele vai ficar no prejuízo. E está tudo certo, e é a vontade de Deus, tá? E é a vontade de Deus. Então, todas as vezes que alguma coisa dava errado na minha vida, e eu olhava e falava, poxa, falta dinheiro, falta condição, falta material, falta isso, falta aquilo, parece que a vida de todo mundo aqui na terra dá certo, e você que faz tudo certo para seguir Jesus, dá tudo errado. Eu murmurava muito. E eu achava que a vida com Deus era simplesmente aceitar que você vai ter pouco e já era. Eu achava que Deus tinha me escolhido para ser um coitado que vai receber migalha e está tudo certo. Eu achava de verdade isso. E foi demorando para eu começar a entender que Deus estava moldando o meu coração para me desprender daquilo que era terreno. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Eu vivo hoje uma vida muito melhor do que eu mereço. Com certeza, é muito melhor do que eu mereço. Mas eu busco mais. Eu quero uma vida melhor, eu quero coisas melhores. Isso é natural do ser humano. Mas eu busco sempre estar orando ao Senhor e falar, Senhor, me ensina a abrir mão de tudo quando você pedir. Me ensina, se você falar, me dá, eu quero falar, amém, Senhor, toma. E eu já contei isso para alguns aqui. Eu estar aqui hoje é seguir direcionamento da voz de Deus. Eu nunca quis morar em Santa Catarina. Eu morava no Paraná, eu não queria sair do Paraná. Deus me mandou durante 1 ano e meio para a cidade onde meus pais... Hoje só meu pai mora, minha mãe mudou, mas os meus pais moravam, que era lá em Rondônia, longe pra caramba. Vivi lá momentos extremamente intensos de uma religiosidade absurda, onde eu estava junto com outros jovens anunciando o evangelho na praça, pregando Jesus, não falava de placa de igreja, não falava de líder de religioso nenhum, não mandava me seguir no Instagram, pregava Jesus, simplesmente, cara, aceita Jesus, vai para uma igreja, aceita Jesus, vai para uma igreja, onde pastores se levantavam nos cultos de jovem para falar, tem um moleque aí nas ruas chamado Christian que está querendo evangelizar, ninguém ouve o que esse cara está falando, esse cara quer abrir igreja. De verdade, eu participava de uma outra célula com o pessoal, de pastor chegar e falar bem assim, ou você sai dessa célula com esse cara aí, ou a gente vai tirar você da igreja. Eu não estou brincando, eu vivi muito isso. Um dia, se você quiser, a gente sai lá para jantar e eu te conto essa história toda. E todo esse tempo, um amadurecimento muito necessário para eu começar a entender, cara, Deus ele vai me botar para viver tudo isso porque eu preciso amadurecer, porque eu preciso de tudo isso. Só que, como eu disse, a minha cabeça já estava no eterno, cara. Então, amém, amém, Senhor, tá bom, eu não sei porquê, eu não sei até quando, mas amém. Então, eu quero passar os últimos dias que eu tenho, eu não sei quantos anos o Senhor ainda vai me permitir viver, para gerar pelo menos o testemunho de alguém que fala assim, cara, tinha todos os efeitos do mundo, mas esse cara amava Jesus.
tinha todos os defeitos do mundo, mas seguia a voz de Deus. Fazia tudo mal feito, mas estava lá fazendo. A prioridade dele era o reino.